32 de Protagonistas Capítulo 97. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Finalmente. A bota branca pura finalmente era minha. Parece algo feito de alumínio. Mas, na verdade, era uma bota de metal que desceu do céu. Mal dava para sentir o peso enquanto eu calçava. A defesa também era alta. Além disso, este item de grau herói tinha um efeito especial. Desejo de passos leves que anseia pelo céu mais 5 grau. Herói força mais 100 agilidade mais 150 mana mais 90 defesa física mais 155 Paraíba defesa mágica mais 135 Paraíba resistência ao elemento vento mais 85 eficiência do elemento vento mais 70 saudade do céu. Cria um vento forte, dando um forte salto para a frente. Salta no vento, cria um caminho de vento. Se você usar uma vez, você deve pisar no chão para reutilizá-lo. Já se passaram 2 meses desde que o protagonista me colocou no grupo. Nesse meio tempo, muitos itens chegaram até mim, mas a maioria não era tão bom. Enquanto isso, finalmente consegui botas de nível herói. Claro, não era tão bom quanto os sapatos lendários de Perutius, o milagre do primeiro passo de Deus que adormeceu na lenda mais 8. No entanto, me disseram que se eu levar um item que foi encantado com mais 6 ou mais para a terra, há uma pequena chance de desencadear um acúmulo de probabilidade. Não preciso mais ficar com inveja dos equipamentos dos outros integrantes do grupo, porque agora sinto que minhas botas eram muito mais preciosas que as de Perutius. Eu me parei antes de dar uma risada maligna. N/T. Essas botas realmente existiam só para mim. Foi uma combinação perfeita para a habilidade técnica celestial do Deus do Vento Dharma, SS+. Foi possível para mim manobrar no ar até certo ponto com essa habilidade. No entanto, isso era apenas quando um vento forte soprava. Na verdade, um vento forte o suficiente para causar um desastre. Mas com este item, eu poderia dar um salto forte no ar. Mesmo se pudesse fazer isso apenas uma vez, o cooldown da habilidade será redefinido toda vez que eu pisar no chão. Portanto, manobras aéreas são possíveis. Essa habilidade era só um bônus, e aqui vem a coisa boa. Era um ponto de barreira Paraíba. Os jogadores neste mundo tinham um medidor chamado PB. Era uma barreira que impedia seu corpo comum de receber qualquer tipo de ataque diretamente, então era natural que os itens que davam esse atributo fossem raros e caros porque todo mundo precisa aumentar esse status através de equipamentos como armaduras e acessórios. Claro, não vou morrer de alguns golpes só porque não tenho isso. Até porque minhas habilidades físicas básicas são muito maiores do que as dos jogadores, mas assim como o revestimento de éter, a BP será uma defesa adicional. Embora fosse uma bota, seu poder de defesa é comparável a um traje de éter de 3º grau. Ainda não posso usar porque não tenho agilidade suficiente. Depois de colocar a bota que chamarei de Passo do Vento no inventário, meu coração se sentiu um pouco tranquilo. Além disso, recebi acessórios adicionais de nível épico, como a guarda de pulso brilhante de estanque e o colar do Lago da Água do Sono. Era bom dizer que terminei de coletar itens neste mundo. Foi uma pena já que não consegui uma arma ou uma armadura, mas honestamente, não havia problema em retornar à Terra assim. Claro, para fazer isso, eu tenho que caçar o protagonista. Faz 2 meses desde que estive com o personagem principal, mas ainda não era a hora. Eu tenho que esperar por um grande evento para descobrir sua fraqueza exata. Esse tipo de caso era bastante raro. Perutius e seu grupo avançam tranquilamente sem enfrentar obstáculos significativos. Mesmo quando exploraram algumas áreas remotas e encontraram alguns oficiais do Rei Dragão Negro, estavam sempre no nível que poderiam ser derrotados sem Oribequenas. Ele nunca enfrentou nenhuma crise. O episódio O Jardim da Morte onde a flor negra Shairana floresce. 4. Terminou. Perutius até derrotou com sucesso um vilão que afirmava ser um general do Rei Dragão Negro que ocupava uma vila. Parecia haver pouco ou nenhum problema no caminho de um protagonista que possuía sorte, armas poderosas, habilidades super raras e uma classe lendária. Hoje, vamos passar a noite na Fortaleza Camerun. Tarde da noite depois de vencermos Shairana. Entramos na fortaleza. Este lugar fica na vanguarda do campo de batalha contra monstros e foi chamado de Inferno pelos nativos. No entanto, para os jogadores não há melhor terreno de caça do que este.
Existem jogadores por toda parte, não há quase nenhum nativo aqui. Disse a interface. De alguma forma, a atmosfera da fortaleza Camerun era sombria e monótona. De fato, havia algumas cidades na Terra que eram assim, especialmente em áreas remotas, onde todos os dias há uma guerra devido ao grande número de monstros. Costumo caçar nessas áreas com frequência, e já vi algumas tragédias comoventes, como idosos morrendo, fome, seca e uma mãe solteira que chora por uma garrafa de leite. Curiosamente, no entanto, não havia tais pessoas em Camerun. Jogadores, 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 jogadores estão em toda parte. Havia apenas jogadores neste lugar. Algo. Enquanto caminhávamos pelas ruas, finalmente conseguimos chegar à pousada. Dezenas de lanças estavam fundadas em frente ao enorme portão do castelo. Não, para ser preciso, dezenas de cabeças presas no topo das lanças. O que mais é isso? Eram cabeças humanas. Sem dúvidas. Nesta paisagem tão cruel, eu era o único que sentia uma sensação de incongruência. Chamei Perutius e seu grupo que andava normalmente como se nada estivesse errado. Sr. Braveart, o que é aquilo? Enquanto apontava meus dedos para as cabeças cravadas nas lanças, ele respondeu que não era nada. Oh, aquilo. Eles são rejeitadores. Essas pessoas nos rejeitam apenas porque somos de outro mundo. Entendo. Aquela cabeça, a do meio, ele era originalmente o senhor desta fortaleza. Este lugar é um bom lugar para os jogadores caçarem, então começamos a nos reunir aqui, mas esse cara recusou nossa entrada pacífica. Só assim pude entender a situação. A fortaleza Camerun era um chamado campo de caça de mel infestado de monstros, mas o senhor do castelo negou o acesso dos jogadores. O senhor era forte. Bem, era natural já que era um velho que estava em guerra desde que nasceu, mas no final do dia, quase foi levado pelos demônios e os jogadores o salvaram. Foi uma pena. Não sei por que nos rejeitaram. Nós salvaremos o mundo. Por que rejeitaram os jogadores? Não perceberam o que aconteceria. O Sr. Camerun já havia percebido que os jogadores iriam capturá-la. No entanto, sem saber a taxa de crescimento dos jogadores, ele ficou assim por causa de sua excelente visão. Todos os habitantes da fortaleza foram expulsos. Enquanto ouvia Perutius, de repente encontrei alguém parado na frente dele. Essa figura tinha um capuz, então não pude ver o rosto em detalhes, mas de alguma forma, ouvi alguns soluços. O clichê do próximo episódio foi detectado. E naquela noite, uma horda de demônios invadiu a Fortaleza Camerun. O episódio pela Fortaleza Camerun 1 começou. Sob o céu vermelho, a terra estava encharcada de sangue que ainda não secou. Os corpos esquecidos que foram espalhados aqui e ali tornaram-se nada além de comida para corvos. O rei dragão negro, Carcazedin, um grande diabo que viveu por centenas de anos. Foi dito que ele fará qualquer coisa para colocar o continente Pledins sob seu domínio. A razão pela qual Miel Camerun pode se tornar um demônio foi provavelmente por causa de Carcazedin. Ela nasceu originalmente como humana e era hostil ao diabo, mas um dia, um ano atrás, sua família foi aniquilada por jogadores. Foi divertido. Desde que ela conseguia se lembrar, estava lutando contra o diabo para proteger a humanidade. No entanto, os seres conhecidos como jogadores se tornaram mais fortes que ela, que treinou por mais de 10 anos, em apenas um ano. Eles até formaram um grupo para derrubar a fortaleza. Miel se questionou. Por que eu treinava diligentemente todos os dias? Por que sofria enquanto suava sangue? E ela prometeu sua vingança. Mesmo depois de sobreviver sozinha na fortaleza, abusou, treinou constantemente e derramava muito sangue e suor todos os dias. No entanto, com o passar do tempo, a diferença entre ela e os jogadores só aumentou. Se crescerem 10, então cresceriam em 100. Eles até mostraram um nível esmagador de equipamentos usando o sistema de item e encantamento. Também aprenderam facilmente a técnica de espada que ela praticou por toda a sua vida através do sistema de aquisição de habilidades. Miel sentiu como se estivesse caindo nas profundezas do inferno. Por que Deus enviou seres tão irracionais a este mundo? No entanto, mesmo esse sentimento interminável de desespero não conseguiu superar seu desejo ardente de vingança. No final, Miel Camerun fez uma escolha extrema. Ela dedicou sua alma ao Rei Dragão Negro para ganhar seu poder. Hoje, recuperarei minha cidade natal.
Perutius teve que admitir. Ela era forte. Era mais forte do que qualquer inimigo que ele encontrou até agora. Seus companheiros já haviam desmaiado por causa de vários ferimentos fatais. O ladino também estava longe de ser visto. O mago era aquele que ainda estava de pé, embora mal mantesse sua consciência. Foi uma batalha realmente feroz. Todos tentaram o seu melhor, mas no final não conseguiram superar Miel. Hugo. Braveheart. Fuja. Se você morrer, não há mais esperança para nós. Enquanto o mago gritava com força, Perutius balançou a cabeça. A fadiga era claramente visível em seu rosto. Não. Eu não vou fugir. É impossível. Ela nunca pode ser superada com sua força atual. Isso estava certo. E o Seldon também pensava assim enquanto observava toda a situação enquanto fingia estar desmaiado sob uma pilha de rublos. O protagonista Perutius encontrou uma crise. Se eu tiver sorte, o protagonista vai morrer assim. Uma sensação de antecipação apareceu em seu coração. Você é arrogante. Um poder mágico sombrio foi condensado nas duas mãos de Miel e um círculo mágico vermelho deformado foi criado. Então, o mago gritou de surpresa. Ah! Essa técnica! É o espírito do dragão negro que só poderia ser usado pelo sétimo general. É uma habilidade hedionda que matou tantos guerreiros até agora. Por favor, Braveheart. Fuja. Ninguém sobreviveu a essa habilidade. Mas Perutius não respondeu. Ele apenas levantou sua espada sagrada bem alto. Oh! Acredite em mim. Junto com a voz da arma sagrada Aliat, um brilho dourado irrompeu da espada. Ah, não. É. Esse efeito, não me diga. Braveheart, você está tentando encantar sua arma agora. É imprudente. A probabilidade é de apenas 0,00%. Nunca será possível. Ah, mas... se você conseguir, poderá usar a habilidade de ataque final. Encantamento, era algo que Miel, que vinha estudando sobre como lidar com os jogadores, estava familiarizada. No meio desta batalha feroz, você espera ter sucesso com 0,00% de chance. É apenas engraçado. Não. No entanto, Braveheart estava determinado. Com força e coragem, nada é impossível, sim. Todos devem acreditar em nós e se tornar mais fortes. Depois de dizer isso, Perutius gritou as palavras de ativação. Aprimoramento de item. O protagonista Perutius usa a habilidade Aprimorar item. Pouco depois, tanto o Seldon quanto o sistema puderam ver uma visão estranha. A probabilidade do evento é aglomerada. A crise que preenche o espaço ao seu redor não foi energizada e reunida em torno de Perutius. Que loucura! O que é isso? Ele está absorvendo todas as probabilidades de crise de todos os lugares e substituindo-as por sorte. Disse a interface. E depois? O espírito do dragão negro foi disparado da mão de Miel e o mundo inteiro foi tingido de escuridão avermelhada. Ao mesmo tempo, um clarão mais brilhante que o sol emergiu da espada sagrada de Perutius e colidiu com a escuridão. Ah, Dro. Não me diga que esse poder... O protagonista Perutius conseguiu encantar a espada sagrada Aliat para mais 11. O protagonista Perutius usa a habilidade do Tem um grande ataque sagrado SS. A escuridão vermelha desaparece gradualmente. Perutius também caiu depois que seu poder foi completamente esgotado. Impossível. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Você sabia que tipo de esforços eu tenho feito até agora? A mente de Mila estava ficando louca. Ela treinou sua mente em um ambiente hostil, treinou seu corpo em uma lava e treinou sua alma em um espaço cheio de dor. Não apenas suas décadas de treinamento como humano, até ofereceu sua alma ao diabo para alcançar os jogadores. Todos os meus esforços foram sem sentido diante de um único encantamento. Quando a última parte da vida de Miel evaporou completamente, a escuridão já foi completamente dissipada pela luz. Foi a vitória de Braveheart Perutius. Enquanto todos estavam emocionados, o Seldon também o observava. Não, para ser preciso, ele olhou para a espada de nível lendário mais 11 que estava segurando. Uau, e mais 11. Não é algo para admirar. O protagonista está ficando mais forte. E mais 11. Mais 11. Quando o Seldon olhou fixamente para a espada sagrada mais 11, a preocupação da interface crescia cada vez mais. E se ele foi enfeitiçado pela arma mais 11 e decidiu adiar ainda mais a caça ao protagonista? Certamente,
Era um cenário que você não pode ver em qualquer lugar. No entanto, do ponto de vista da interface, é preocupante. Até agora, Io Seldon parecia não estar interessado em caçar o protagonista, mesmo quando continua a ficar mais forte. Tudo com que ele se importava eram itens. Itens e itens. Como a interface olha para Seldon com uma mente indagativa. Ela notou algo. O destino que era visível apenas para ela, aos poucos começou a mudar. 31%, 34%, 39%, 44%. A taxa de sucesso da caça está aumentando. A taxa de sucesso na caça ao protagonista era medida através do destino. Ela realiza cálculos com base em coisas como o ambiente do mundo, relações de caráter, grau de desenvolvimento tecnológico e o pano de fundo dos tempos. Não é exagero dizer que até uma formiga de passagem pode influenciar no cálculo. E Seldon era uma pessoa muito única que poderia aumentar muito a probabilidade de caçar observando diretamente o destino. Na verdade, ele não utilizou o ambiente e a relação de personagem ao máximo todas as vezes. Em outras palavras, Io Seldon, que parece estar observando o efeito de reforço sem entender, pode estar no meio de projetar um destino para caçar o protagonista. Espere. Então, a interface lembrou mais uma coisa que ele estava fazendo. Ele se tornou um ladrão justo só porque queria um item. Talvez fez isso com a intenção de se juntar ao grupo do protagonista desde o início. A interface estava ciente de que Io Seldon certamente tinha um lado materialista nele. No entanto, ele é um profissional. Um profissional que sempre completaria a missão que lhe foi confiada. A interface também olhou para o efeito de encantamento de +11 que brilhava intensamente. Ela ainda não tinha certeza, mas Io Seldon deve ter pensado em algum tipo de plano de caça quando viu esse efeito. Caso contrário, a taxa de sucesso da caça não aumentaria. De jeito nenhum, todas as ações que você tomou até agora foram um plano. Eu nem sabia que tinha um significado tão profundo por trás delas. Ela, que se arrependeu depois de duvidar dele, abaixou a cabeça e pediu desculpas. E Io Seldon não respondeu a ninguém além de si mesmo. Não. É apenas uma coincidência. Ao contrário do equívoco da interface, ele não planejou nada desde o início. Nem se tornar um ladrão justo nem companheiro do Braveheart. Foi tudo coincidência. Mas no final, o fim justificará os meios. Bom, pelo menos é verdade que eu queria ter um plano tipo Protagonistas capítulo 98. O protagonista desta vez foi bastante único em comparação com qualquer outro que conheci no passado. Ele poderia consumir probabilidade e convertê-la em sorte. Alguns adquiriram habilidades de acordo com a situação devido às probabilidades. Alguns usam todas as probabilidades para voltar no tempo. Alguns as consumem para pensar em invenções que se encaixam na situação e alguns as consumem para criar o mundo. Pode parecer que a sorte não foi grande coisa em comparação com as habilidades de outros, mas ouso dizer que é mais original do que uma regressão. Por exemplo, digamos que um grupo de guerreiros está perdido em uma área remota. Você. Indo para Cletum. Restam 6 lugares no vagão. Suba, eu te levo. Então eles encontraram um ajudante amigável que passou com uma carroça. Isso não é tudo. Há uma lenda que foi passada de geração em geração de herboristas como nós, sobre o ginseng verde da montanha. Disse que se ele sobrevive por 999 anos em uma região polar, torna-se um elixir muito raro. Claro, as chances de encontrar um são horríveis. Minha família também procura há mais de 300 anos, mas nunca o vimos. De jeito nenhum. Não é o ginseng verde da montanha. Onde você conseguiu isso? Eu acidentalmente tropecei em uma pedra e caí, mas a puxei porque estava na frente do meu nariz. Com tanta sorte, Perutius poderia encontrar algo que outras pessoas procuravam há gerações. Claro, a situação acima pode ser ignorada. No entanto, a maior parte da sorte que se manifestou em uma situação de crise foi realmente ridícula. Um monstro estava prestes a bater nas costas de Perutius. A situação foi tão repentina, e se não houver como lidar com isso? Nesse momento, o mundo salva. Quaquaquang. Um raio caiu de um céu claro. Realmente, por acaso, o inimigo que estava atrás de Perutius morreu devido a um raio que caiu de um céu claro do nada. Não é só o raio. O chão desaba do nada, as nuvens bloqueiam o sol ou o inimigo de repente perde a visão.
Como era um protagonista que simplesmente come e vive com sorte, pensei que estava consumindo probabilidades sempre que estava escolhendo bons itens ou obtendo sucesso em encantamentos. Mas meu pensamento estava incorreto. Ter sorte é ser amado pelo mundo. E ser amado pelo mundo significa que você pode passar por todos os caminhos difíceis da sua vida e escolher apenas os melhores atalhos. Isso significa que não importa o quão rápido os outros corram e tentem novamente, eles não podem ficar à frente daqueles que confortavelmente pegam um atalho. No entanto, a probabilidade não é infinita. A sorte pode parecer invencível, mas no final, a probabilidade era limitada em um mundo. Tomemos um exemplo de reforço de item. A taxa de sucesso de 0,00% nunca poderia ser aumentada para 100%, mesmo depois de consumir todas as probabilidades ao seu redor. Então, para ter sucesso nessa chance de 0,00%, era necessário um evento. Em outras palavras, um episódio clímax que corresponda ao evento atual deve ser preparado. Como Braveheart em crise. Uma situação cheia de desespero onde não há como passar por dificuldades e adversidades. O exato momento em que a probabilidade de superação da crise chega a 100%. O protagonista vai despejar tudo no encantamento de itens. É aí que está a fraqueza. Existe uma maneira? Ouvindo a voz expectante da interface, senti pena por algum motivo. Sim, ela acredita em mim com muita facilidade. Por enquanto. Não era mentira desta vez. Eu realmente tinha uma ideia aproximada para o meu plano. Saí da pilha de rublos. Miel, que se tornou um demônio, morreu, e Perutius levantou um leate, a espada sagrada mais 11 para desfrutar da alegria da vitória. Em pouco tempo, aplausos explodiram de todos os jogadores que sobreviveram da Batalha da Fortaleza de Camerun. Eles percebem que esse desastre foi causado por eles? Acho que não. Foi muito bom para mim. Enquanto isso, não era como se o Seldão não tivesse pensado em vários planos para caçar o protagonista. O primeiro plano era, assim como o herói que ele caçou no outro dia, planejava matar Perutius forçando a enfrentar o último chefe. O segundo plano estava causando problemas entre jogadores e nativos. No entanto, olhando para o incidente de hoje, tenho certeza. O primeiro método era inútil. Mesmo se encontrasse o Rei Dragão Negro, conseguiria encantar sua espada sagrada em mais 15 e lutar. Ele não era alguém que morreria assim. Então tudo o que restava era o segundo plano. Estava causando problemas entre os jogadores e os nativos e, naturalmente, levava o protagonista a uma crise. Como não é uma situação de crise causada pelo Rei Dragão Negro, a probabilidade ao seu redor diminuiria e a taxa de sucesso da caça aumentaria naturalmente. Na verdade, eu não estava relutante em fazê-lo. Eu era alguém que recorreria ao assassinato se for para meu próprio benefício. Não tenho intenção de fingir ser bom. Assim como o dono de um restaurante de sopa de bolinho de arroz tem fé no bolo de arroz que eles fizeram, um assassino também precisa ter sua própria convicção. No meu caso, farei isso sem arrastar muitas almas inocentes. É uma convicção mesquinha que não pode ser comparada à convicção divina, como fazer bolo de arroz, mas nunca violei essa convicção. Mas desta vez pode ser um pouco diferente. Alguns dos jogadores são bons e inocentes. No entanto, estavam comendo o continente de Pledin. Por 2 meses, eu experimentei tanto depois de festejar com eles, e só hoje, percebi o que acontecerá com um ser imaturo que ganhou tanto poder com facilidade e rapidez. Você vai matar jogadores normais? Claro que não todos. Vou pegar os bandidos como exemplo. Ao mesmo tempo, seria melhor se a presença dos jogadores neste continente diminuísse. Afinal, há um limite para o quão forte um deles pode ser. No entanto, estava se tornando um problema porque o limite é esmagadoramente maior do que os nativos deste mundo. No entanto, se você colocar restrições em suas habilidades e escopo de atividade, o terrível futuro que o cliente imaginou não aconteceria. Então, qual é o plano? Originalmente, a taxa de sucesso da caça era de 29%, mas subiu para 37% no momento em que descobri a fraqueza da história do protagonista. Mas ainda não passou de 50%. Tenho uma ideia, mas honestamente, não estou muito confiante. Eu não sei até onde poderia ir com meu poder sozinho. Talvez a dificuldade desta missão tenha sido maior do que quando eu cacei o Dharma Supremo. Naquela época,
Um grupo com forte poder tinha um forte ressentimento em relação a ele, e tudo que eu tinha que fazer era jogar lenha na fogueira. Neste caso, era impossível fazer a mesma coisa. Preciso incitar vários grupos, não apenas um. Até que ponto posso influenciar este mundo? Eu não posso fazer isso sozinho, eu gostaria de ter alguém para me ajudar. No entanto, tenho trabalhando sozinho o tempo todo e não posso esperar algo assim agora. Eu vou fazer tudo o que posso. Vamos lá. Depois de olhar para as costas do Braveheart, que ainda estava bêbado com a vitória, saí silenciosamente. Se falarmos sobre a parte oriental do continente de Pleiadian, a maioria das pessoas falará sobre o Império Marodon. Não importa quem ouça, eles vão acreditar já que foi o Império que governou todo o Oriente. Boas montanhas, bom ar e dezenas de riachos em seu território enriquecem a terra do Império. E não foi exagero dizer que o desenvolvimento da magia ajudou a solidificar sua posição como uma nação de superpotência. Em algum lugar no canto do Marodon, em uma floresta profunda desprovida de qualquer espécie inteligente, uma garota de cabelo preto surgiu de um espaço distorcido, rolou e bateu a cabeça contra a árvore. Aí. Ela não podia se mover por um tempo. Segurou a cabeça em agonia quando uma quantidade considerável de dor atingiu todo o seu corpo. Quando a dor diminuiu, levantou a cabeça. Seus olhos azuis estavam examinando seus arredores. Aqui. Ela foi capaz de compreender seus arredores enquanto respirava e quando piscou os olhos, conseguiu entender o ecossistema deste lugar. Eu posso viver neste lugar. Era uma floresta cheia de feiras, mas para ela, que vagou por inúmeras dimensões e experimentou todos os tipos de circunstâncias, não era grande coisa. Seu nome era Araceli Rencal. Era conhecida como a maior feiticeira dos 9 círculos, bem como a grande sábia do Império Vivienda. Apesar de sua aparência jovem, era alguém que viveu por algum tempo. Claro, há uma razão para suas aparições jovens. Quantos anos você tem? Araceli Rencal era alguém com talento natural para a magia e passou a vida inteira estudando sobre viagem dimensional sem sequer prestar atenção em qualquer outra disciplina. Como resultado, foi capaz de seguir a trilha de qualquer viajante dimensional. No entanto, há um problema fatal com seu movimento dimensional instável. 14. Você é muito jovem. Ou seja, no processo de cruzamento de dimensões, ela colide constantemente com o fragmento de tempo que encontrou. As aparências de Araceli mudam sempre que ela chega em uma nova dimensão. Felizmente, sua idade corporal não envelhece rapidamente, mas o problema é que continuou ficando mais jovem. Ela estudava sobre fragmentos de tempo há vários anos, e o fato de ainda não ter superado esse problema a deixou deprimida. Não é assim. Não. Eu posso fazer isso. Já faz muito tempo desde que começou essa jornada. Por tanto tempo, ela atravessou inúmeras dimensões, e agora até perdeu o caminho para retornar à sua cidade natal. Como cheguei tão longe? De repente, se lembrou de uma memória de um passado distante. No início, fez isso apenas para expressar sua gratidão. Depois de perder toda a sua confiança, quase desistiu da magia por completo. Seu único aliado era seu professor. Ele virou sua vida de cabeça para baixo, permitindo que ela se tornasse a maior maga do 9º círculo e derrotasse as ameaças que surgiam em seu mundo. Se não tivesse conhecido o professor, poderia continuar estudando magia. Poderia ter salvado o mundo. Assim, depois de terminar todos os seus negócios em Vivienda, Araceli estava pronta para sair do mundo. E finalmente tentou encontrar o professor que salvou a si mesmo e seu próprio mundo. Isso mesmo. No início, só queria expressar sua gratidão ao seu primeiro e último benfeitor. Foi apenas uma jornada que resultou desse sentimento. Então vagou por vários mundos estranhos. Veio para um mundo novo, conheceu novas pessoas, novas histórias. Um mundo de fadas coberto de púrpura, inteiramente feito de espadas, composto de inúmeras constelações que assistiram seu avatar lutando pela sobrevivência em um mundo onde a espada sagrada governou por 1000 anos. Viajando por uma infinidade de dimensões, Araceli percebeu a existência de alguém que levou o mundo à destruição consumindo energia semelhante à essência do mundo. E mais uma vez, foi capaz de aprender sobre a existência de Oseldão. Ele vagou e salvou incontáveis mundos matando aqueles que estavam levando seu universo à destruição. A jornada que começou com um sentimento simples não parecia mais ser assim. Ela ficou cada vez mais obcecada. Minha mana é.
Quando verificou a quantidade de mana em seu corpo, era menos de 10%. O preço da travessa entre dimensões através de uma lacuna instável era enorme. Provavelmente, levará um tempo considerável até que recupere toda a sua mana. Quando ela não tinha mais energia suficiente, a única coisa em que acreditava era em sua habilidade física que treinou desde os 19 anos. Quando voltou à sua aparência jovem, rapidamente se tornou frágil. Percebendo que seus abdominais lisos haviam desaparecido completamente, ela rapidamente concentrou uma pequena quantidade de poder mágico na ponta dos dedos, esculpiu uma pedra e fez uma adaga. Então olhou ao seu redor em busca de algo para cobrir seu corpo. Teve que suportar esse inconveniente porque não podia trazer nenhum item, exceto o colar, que sempre usava no pescoço. Ela disse, se eu pudesse trazer uma bolsa espacial. Araceli, que usava uma longa grama trançada em torno de sua área sensível, começou a vagar pela floresta com os pés descalços. Ela teve tempo suficiente antes que o sol começasse a se pôr, mas ainda precisava de mais tempo para reabastecer sua magia, então tinha que encontrar um lugar para proteger seu corpo com pressa. Aliás, tem um fato que ela não sabia. Um novo personagem coadjuvante se juntou à história. Ela tem um relacionamento muito forte com Yu Seldon, então no momento em que entra no mesmo mundo que ele, foi forçada a se juntar à história que o homem interceptou. Araceli rapidamente virou a cabeça quando um inimigo foi detectado em seu campo mágico fracamente espalhado. Então dois homens apareceram lá. Uma criança em um lugar como este. É real. Como esperado de um cara que sai por aí matando algumas pessoas, sua capacidade de encontrar pessoas é incrível. Ela revirou os olhos e enviou seu pequeno poder mágico para agarrar sua habilidade. Se forem fracos, vou lidar com eles com moderação e depois fugir. Um homem de cabelo preto e um de cabelo azul. Um tinha uma habilidade próxima a um mestre de espadas e o outro era um feiticeiro do sétimo círculo. Eles também estavam entre as pessoas mais fortes deste mundo, mas Araceli poderia vencê-los facilmente. No entanto, é melhor não fazê-lo porque a quantidade de mana que possuía era bastante limitada. Quem são vocês? Pazios. Eu sou um jogador. Sou Reduru. Eu já fui um mago-chefe do Império. Bem, fui levado pelos jogadores e agora sou apenas um mercenário. Garotinha, quem é você? Um era um jogador e o outro era um mago mercenário. Eu sou Araceli. Uma feiticeira. Os dois homens estreitaram os olhos e olharam para Araceli depois de ouvir sua resposta. Era difícil acreditar que uma garota que parece ter cerca de 14 anos disse que era uma feiticeira. Pazios pensou que não passava de um blefe para se proteger. Ele suspirou antes de colocar a espada que secretamente puxou de volta a bainha. Redurum deu uma risadinha. Encontrei a pessoa errada. Ela é apenas uma criança isolada em uma área remota. Eu vou te levar de volta para a cidade. Você não é um bom assassino. Se você vai continuar me importunando, apenas vá embora. Não posso. Eu realmente não tenho para onde ir. Pazios aproximou-se de Araceli e envolveu em sua capa preta. Então abriu sua janela de itens e tirou um pedaço de pão duro e o entregou para ela. Coma. Não está envenenado. Eu sei. Acabei de escanear, mas parece haver geleia de morango no seu misterioso subespaço. Você não pode me dar também? Com suas palavras, a expressão de Pazios ficou rígida. Como você sabe disso? Acabei de ver. Eu sou uma feiticeira, lembra? E uma muito boa. Talvez. Com um olhar desconfiado, Pazios pegou a geleia de morango e a entregou. Ela disse que viu o subespaço de outra pessoa. Isso era uma façanha impossível, mesmo para um mago do sétimo círculo como ele. A janela de itens do jogador foi estimada como um tipo de magia de interferência espacial com um poder em torno do nono círculo ou até maior. Essa garota é. Quem diabos ela é? Eles olharam para os misteriosos olhos azuis de Araceli com expressões confusas. É a geleia mais deliciosa que já comi. Tudo o que eu como é muito melhor do que as barbatanas de um dragão. Ao contrário dos dois homens que rapidamente caíram em um clima sério, Araceli espalhou a geleia de morango no pão e o mordeu com entusiasmo. Protagonistas capítulo 99. É uma cidade muito legal. Sim. Araceli perambulou pela cidade com um largo sorriso. As estradas eram pavimentadas com azulejos brancos puros, os prédios eram pintados em cores coloridas e as ruas estavam cheias de turistas que vinham assistir à luta dos guerreiros e,
Claro, os mercadores estavam cheios de vigor. É a primeira vez que vem à cidade? Claro que não. Eu sou completamente uma pessoa da cidade. Não apenas uma pessoa da cidade, mas completamente uma pessoa da cidade? Que diabos isso significa? Pazios olhou para Araceli. A cidade refletida em seus olhos azuis. Ao contrário de sua aparência jovem, seus olhos eram calmos e profundos, como um veterano que via a realidade do mundo há décadas. Os olhos dela estavam grudados no espeto e nos petiscos vendidos pelos ambulantes e, ao contrário de sua imagem madura de antes, parecia bastante fofa agora. Olhar para essa garota lembrou Reduron de sua irmãzinha, e no final ele acabou comprando um monte de salgadinhos para ela. Então Araceli começou a mastigar as enormes quantidades de salgadinhos em suas mãos sem nenhum cuidado no mundo. Pazios e Reduron podem não saber, mas ela estava se divertindo depois de tanto tempo. A garota tinha vivido uma vida onde não podia comer direito, então uma comida que realmente tinha gosto de comida realmente reviveu seu apetite. E então, um dos vendedores ambulantes perguntou: Ei, estudante, em um clima quente como esse, você não está se sentindo abafado com essas roupas? Não tenho nenhuma outra roupa. Oh meu Deus! Quando Araceli respondeu sem pensar muito, muita gente a olhava com olhos de pena. Redorum, que não aguentava mais, puxou uma mala cheia de roupas. Quando eu tiver sucesso mais tarde, com certeza vou te pagar de volta. É questionável quando ela teria sucesso. É uma cidade muito legal. Também tem muita gente. Você acha? Antigamente tinha mais gente. Mais do que agora. Sim. Começou a diminuir este ano. Por quê? Bem, não pode ser evitado. A lei se tornou estranha desde que um jogador assumiu a posição de prefeito da cidade. Pode-se dizer que Daticon era a cidade culturalmente mais movimentada do lado leste do Império Marodon. Originalmente, este lugar era uma cidade de bárbaros, ou guerreiros que estavam muito longe do termo cultura. No entanto, junto com o tempo, eles também foram mudando. Esta cidade tem uma cultura realmente única. Apenas o guerreiro mais forte poderia ser o governante, prefeito. Mesmo o Império não poderia tocar nessa regra. Essa regra sempre existiu ao longo da história sem nenhum problema. No entanto, a partir deste ano, começaram a surgir. De alguma forma, se alguém se tornasse o campeão do Daticon e ganhasse o cargo de prefeito, adquiriria a sabedoria que acompanhava a força através do iluminismo, mas os jogadores não entenderam nada. Apenas em menos de 3 anos, os jogadores que de repente ganharam forte poder tornam-se arrogantes. Eles implementaram várias políticas estranhas com o orgulho de se tornarem o prefeito mais forte. Então, esta cidade, que geralmente fica lotada todos os anos, estava estranhamente quieta. Eu não posso acreditar que até mesmo esse lugar foi engolido por pessoas de outro mundo. Redurum disse com uma expressão complexa no rosto. Ao contrário de sua personalidade brilhante, ele claramente não está em seu melhor humor agora. Depois de ouvir a história de Redurum, Araceli relembrou mais uma vez a existência chamada jogador. Aqueles que podem ganhar poder rapidamente simplesmente matando um monstro. Quantas lágrimas e sangue ela derramou para ser uma feiticeira do nono círculo. E quanta iluminação ela alcançou no processo de se tornar forte. E se aqueles jogadores que ganharam forças sem nenhum iluminismo existissem em todo este continente? É uma boa cidade com muita gente boa, mas eu não quero viver em um mundo como este. Araceli decidiu que fará o que precisa fazer o mais rápido possível e retornará. Na verdade, tem alguém que eu estava procurando. Quem? Pais? Amigo? Família? Irmão? Irmã? Ou cala a boca, Redurum. Quem é que você está procurando? É um homem chamado Yoseldão, você talvez o conheça. As expressões de Redurum e Pazios se contraíram. Sim, nós o conhecemos. Mas mesmo que queira encontrá-lo, não será capaz. Do que está falando? Porque há muitas outras pessoas que estão procurando por esse homem além de você. Pazios disse enquanto apontava o dedo para o cartaz onde as pessoas estavam reunidas. Vá ali. Há informações sobre ele lá. Sério? Onde? Originalmente, Araceli não esperava que eles soubessem sobre Yoseldão, então ficou bastante surpresa. Com uma expressão animada, ela vira a cabeça para a direção que Pazios apontava. Procurado, serial killer, jogador Yoseldão, morto ou vivo, 1.000.000G.
Ela viu um pôster de procurado com o rosto de Oceldão nele. Ele até tinha uma classificação de 5 estrelas que era dada apenas aos criminosos mais hediondos de todo o continente. Não era apenas uma pessoa com o mesmo nome de seu professor. Esse rosto, esse nariz, esse sorriso desprezível, mas brilhante, esses olhos claros e esses lábios que parecem esconder esses dentes. Como poderia esquecer aquele rosto? Era o rosto de alguém que nunca tinha esquecido nenhuma vez ao longo das décadas. Por quê? Ela se aproximou lentamente do local procurado na parede. É essa pessoa que você está procurando? Quando Pazios perguntou, Araceli acenou com a cabeça sem expressão. É algo que um assassino de jogadores como eu não deveria dizer, mas... aquele homem é um assassino em série bastante hediondo. Nesta cidade, Darticon, ele está chamando a atenção por matar todos os executivos do governo. Assassinato, 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 etc. A maioria de suas vítimas eram nobres, políticos, comerciantes e figuras importantes. Não é à toa que seus cartazes de procurados estavam espalhados pelo continente. Pazios disse depois de arrancar um dos muitos cartazes procurados de Oceldão. Ele também é alguém que eu preciso matar. Oi. Quando se trata de Pazios da Guilda dos Cavaleiros Negros, não há quem não saiba. Ele foi o primeiro a encantar uma arma de nível lendário em mais 7, e foi o primeiro ranqueiro a atingir o nível 200, e agora é um jogador muito cruel que o deixou a guilda e trabalha solo. A queda de Pazios, que costumava ser chamado de melhor jogador, se ele continuar assim, este mundo estará uma bagunça. Ele está tão bêbado com seu poder que precisa de alguém para impedi-lo de abusar de seu poder. Você pretende desempenhar esse papel, Sr. Pazios? Sim. E Oceldão já cruzou a linha. Em apenas um mês depois de iniciar sua atividade, vem ganhando muito desprezo dos nativos. Araceli de alguma forma se sentiu terrível. Uma tristeza clara era visível em seu rosto. Mas não se preocupe. Esse cara ainda está apenas em segundo lugar. Sério? Sim. Pazios tem alguém que ele realmente quer matar. O nome dele é Perutius. Um jogador de muita sorte que vai jogar este mundo no caos em breve. Bem, eu não sou particularmente contra isso porque eu tenho um rancor muito profundo contra os jogadores desde que perdi meu emprego. Na verdade, depois de ficar desempregado, percebi que era bom ser livre. Depois que Araceli ouviu toda a história, a garota sentiu que algo estava errado. Ela viajou para muitas dimensões, e foi capaz de ver e ouvir muitas coisas seguindo tardiamente os passos de Oceldão. Onde quer que vá, ele sempre tenta equilibrar o mundo caçando pessoas muito especiais que são amadas pelo mundo. Talvez. Araceli perguntou novamente a Redurum. Você pode me explicar mais sobre o jogador chamado Perutius? Aquele cara. Depois de ouvir todas as explicações, ela ficou convencida. Não há erro. O professor está caçando Perutius. Naquela noite, Araceli dirigiu-se ao local onde Oceldão cometeu um assassinato com Pazios e Redurum. Já se passou uma semana desde o incidente e, por algum motivo, o caso foi entregue para investigação sem dar detalhes sobre o que acontece ao público. O Império apenas afirmou que um jogador havia matado um nobre inocente. Mas, e se eles não fossem realmente nobres inocentes? Não há erro. Se você for o mesmo professor que tenho seguido e que conheço, nunca matará pessoas inocentes. Então, Araceli se infiltrou na cena do crime usando sua mana restante para provar a inocência de Oceldão e garantir a ajuda de Pazios e Redurum. É uma magia extraordinária. Que tipo de magia é essa? Eu nunca vi nada assim. É diferente de uma simples magia de invisibilidade. Pazios e Redurum examinaram rigidamente a membrana translúcida que envolvia seus corpos. O ato de esconder uma presença com magia pode ser feito com magia do terceiro círculo redução de cognição, magia do quarto círculo cancelamento de cognição de área ampla e invisibilidade mágica do sexto círculo. No entanto, o feitiço lançado por Araceli não estava simplesmente diminuindo a cognição do inimigo ou tornando seu corpo invisível. Era como andar em uma outra dimensão completamente diferente. Essa magia estava pelo menos no nível da magia de nível mais alto que Redurum. Um mago do sétimo círculo, não conseguia entender. Um guarda de classe especialista em espadas passou bem ao lado deles. No entanto, mesmo que acenassem, pulassem e gritassem na frente dele, ele não os notou. Por aqui. Araceli fechou os olhos e juntou a mão.
Meticulosamente derramou sua mana em todos os cantos e recantos e liderou os dois homens. Então se forçou a usar sua mana que não pôde ser recuperada. A blusa branca que Redorum comprou estava encharcada, mas ela não se importava, pois já estava lutando para manter sua magia. O professor precisa de ajuda. No entanto, há um limite para o que ela poderia fazer com sua atual reserva de mana e corpo jovem e frágil. Mas e se pudesse garantir que Pazios, o mestre da Guilda dos Cavaleiros Negros, bem como o jogador de nível mais alto no passado, e Redorum, que já foi o feiticeiro-chefe, ajudasse? Araceli pensou que deveria ser um destino conhecer Pazios e Redorum assim que chegasse a este mundo. O clichê flui. Esse foi um julgamento bonito e preciso. Criar. Creak. Apesar da porta de ferro, que estava coberta de magia defensiva, abriu e revelou o interior sombrio da sala. Redorum imediatamente tapou o nariz enquanto Pazios franzia a testa, mas Araceli entrou despreocupadamente. Isso é loucura. O que é tudo isso? E pensar que há uma grande sala no porão. Há sangue por toda parte. Há também corpo podre, carne e círculos mágicos vermelhos escuros espalhados aqui e ali. Redorum criou uma chama com sua magia para incinerar todos os cadáveres. Infelizmente, sua chama não foi capaz de queimá-los porque, cadáveres podres e círculo mágico vermelho escuro. Deve ser magia negra. Eles encontraram magia negra no porão de um prédio do governo em Draticon, uma cidade de guerreiros, protegida pelo imperador do Império Marodon. Esse tipo de coisa era algo que era usado pelo Rei Dragão Negro e seus seguidores. Em outras palavras, pode-se dizer que o funcionário do governo que foi morto por Yous Seldon era na verdade um traidor que era inimigo da humanidade. No final, ele só matou aqueles que valiam a pena matar. Redorum repreende as palavras de Pazios porque ele ainda não conseguia entender. Ele poderia ser um herói apenas por revelar esse fato, mas por que não fez isso? Será que tem outro plano? Obviamente, suas dúvidas eram válidas. Pazios também não conseguiu apagar completamente sua suspeita. Mas então Araceli disse, Senhor Pazios, você disse que os jogadores precisam de algum tipo de restrição para viver neste mundo. Isso mesmo. E se você não fosse o único que pensasse assim? O quê? Pazios nunca tinha pensado nisso, porque todos os jogadores que ele conhecia estavam sempre muito bêbados com o poder que tinham. Assim como você, Yous Seldon era uma existência única entre os jogadores. Você não está matando os jogadores deliberadamente para colocar uma coleira neles usando o terror? Foi uma maneira simples, mas eficaz. Obviamente, os jogadores terão o medo. Mas, minha intuição disse, você vai morrer nas mãos de Pertius em breve. Araceli, que havia experimentado indiretamente numerosos episódios em tantos mundos, pensava assim. Embora não tivesse conhecimento sobre probabilidades do mundo, clichês, episódios e a existência do protagonista, foi capaz de ver através da essência do mundo usando a intuição do nono círculo. Um jogador que caça outros jogadores é, no final, apenas um indivíduo, e você será a causa que fará com que os jogadores se unam. Araceli olhou para os terríveis cadáveres que haviam sido vítimas de magia negra com seus olhos tristes. O professor Yous Seldon provavelmente pensou assim, então ele tomou um caminho completamente diferente de você. Por exemplo, expor o perigo que o jogador possui ao mundo e induzir deliberadamente o antagonismo. O que ela quis dizer foi que Seldon mostrou ao mundo o que acontecerá no futuro quando os jogadores ficarem ainda mais fortes. Então ele matou aqueles que mereciam ser mortos, mas deliberadamente deixou as pessoas odiá-lo por não revelar nada. Pazios e Redorum não conseguiam entender o significado por trás das ações de Yous Seldon. Não, mesmo que tivessem o mesmo pensamento, não tinham nenhuma confiança para fazer as coisas como aquele homem está fazendo. Como uma pessoa pode fazer isso, mesmo à custa de sua vida? Era maior do que eu pensava. Se for verdade, eu não quero deixá-lo sozinho. Provavelmente, Yous Seldon não vai parar de assassinar humanos nativos para manter sua hostilidade em relação a ele. E, finalmente, se sacrificará para se autodestruir junto com os jogadores malvados, permitindo que os bons naturalmente assimilem este mundo e vivam. Foi o que eles pensaram. Na verdade, o professor não pode realmente se sacrificar. De alguma forma, Araceli, que se lembrava do comportamento odioso, mas não odiável de Yous Seldon, e se acalmou. Agora, podemos realmente nos encontrar.
Pazios e Redurum tomaram sua decisão depois de contemplar sua escolha por um tempo. Acho que conheço o grupo de jogadores certo para esta situação. Eu tenho que entrar em contato com a princesa. Não me importo com o que vai acontecer, mas é para o futuro do continente. Então, muito obrigada. Quando Araceli sorriu brilhantemente com sua decisão positiva, Redurum perguntou, como se realmente não entendesse. A propósito, por que você está indo tão longe tentando ajudá-lo? A isso, Araceli respondeu com um sorriso mais brilhante do que nunca. Quero me encontrar com meu professor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.